Alô? Boa noite. Com muita alegria. É muito bom ver convidados, né? Muitos convidados. Sejam todos muito bem-vindos a esta escola. A Fundação Logosófica é uma escola. Aqui nós estudamos e vamos buscando conhecimentos para enriquecer a vida, para viver essa vida com mais consciência, alegria, confiança, otimismo. Esta é a minha compreensão, é o que eu experimento dia a dia ao estudar aqui nessa escola. Mas vocês podem fazer um teste. Perguntar para outros estudantes, porque é mesmo que vem, o que experimenta, o que estão aprendendo. Certamente vocês vão ouvir respostas bem diversas, né? Porque cada um vai buscando aquilo que inquieta, que quer descobrir, que quer aprofundar, né? Então, por isso, são diferentes as respostas, né? A palestra de hoje, ela está dentro de uma programação do 11 de agosto, Dia Internacional da Logosofia. Então, essa data, a gente estende ao máximo, né, as comemorações. E vocês podem ter perguntado, por que da escolha desse tema? 11 de agosto, Dia Internacional da Logosofia. Por que adolescência, conhecimentos que inspiram os mais nobres sentimentos? Porque neste ano, o Colégio Logosófico comemora 50 anos. E dentro de um projeto, de uma meta que nós procuramos traçar, quando nós fizemos 45 anos, nós, olha, no aniversário de 50 anos, nós vamos dar mais um grande passo. O Fundamental 2. E de lá para cá, nesses 5 anos, nós temos dedicado muito ao estudo desta fase. Uma fase considerada delicada, mas linda. À medida que a gente vai estudando, descobrindo, nós vamos nos encantando. E é isso que tem acontecido conosco. Então, nós temos um grupo de estudo para colher elementos, ver as necessidades, características desta fase, por que ela é considerada uma fase difícil, onde está a dificuldade. A gente tem feito muitos estudos, né? E, por isso, essa palestra de hoje, né? E quando a gente vai descobrindo e se encantando, algo que vai fazendo tão bem, a gente vai colhendo tantos elementos para saber lidar, para imprimir, né, nesses novos adolescentes, essa fase, segurança, para que eles comecem a atuar com alegria, com confiança, que saibam enfrentar os desafios da idade com interesse, né? E quando a gente descobre que isso é possível e lindo,
que a gente quer? Compartilhar, né? Compartilhar com outras pessoas, para que comecem a perceber a beleza dessa fase. E, ao tomarem contato com o tema, vocês fizeram alguma reflexão? Adolescência, conhecimento, sentimentos. Que relação que tem? E é isso que nós vamos descobrir. Hoje nós vamos contar com a doutora Gisela. A doutora Gisela faz parte desse grupo de estudo sobre adolescência, né? A Gisela é da sede Aeroporto e ela tem estudado conosco também sobre essa fase. E o doutor Tadeu, né, da sede Flamboyant, dessa sede. Então, os dois, né, irão nos brindar com as experiências, as vivências, né? E tenho certeza que nós vamos colher muitos elementos. Então, uma ótima palestra para todos nós. Muito boa noite a todos. Teve uma boa noite bem animada ali. Maravilha. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Fundação Logosófica está dando a mim e a Gisela de retribuir um pouquinho do muito que nós temos conquistado nesses anos, nessa escola. Pode passar o primeiro slide? Como estudantes dessa ciência e docentes nessa escola, nós nos propusemos a falar sobre a adolescência, dos conhecimentos que nós temos experimentado ao longo da nossa vida. Nós fomos pais de adolescentes, somos docentes aqui, fomos pais de adolescentes, eu agora sou avô de criança se preparando para a adolescência. Isso tem sido assunto de nossa pauta com as crianças no nosso dia a dia. E nós vamos abordar esses conhecimentos originalíssimos dessa ciência, e por isso o nosso propósito de bem é o único motivo que nos traz aqui. A dívida com essa escola é muito grande, porque a pedagogia logosófica fez uma diferença fundamental na minha, eu tenho certeza que para a Gisela também, fase de educação dos nossos filhos. Eu, muitas vezes, desfrutando de alguns belíssimos resultados que temos tido, eu recordo de uma determinada data em que, como a maioria de vocês, uma bendita data, eu estava sentado num salão, aqui nessa escola, era bem pequeno, bem menorzinho, estava começando, e eu tomei a decisão, junto com a minha esposa, de começar com esses estudos. Eu me lembro que os filhos estavam aí com 2 para 3 anos, eu tinha tido uma conduta com um dos filhos de profunda falta de conhecimento sobre a educação, e que, se eu não tivesse mudado aquela rota,
teria sido um caos. Daí, a gratidão a essa escola é imensa, porque os benefícios que nós temos tido na nossa família dão conta de que, sem essa escola, sem esses conhecimentos, os resultados seriam péssimos. Ainda que eu tivesse dedicado um grande propósito na educação desses filhos. A pedagogia logosófica, então, por isso o tema, ela se fundamenta em dois grandes pilares. Toda a pedagogia logosófica se fundamenta no pilar do conhecimento e no pilar do afeto. Nós vamos tratar disso, Gisela e eu. Aquela ignorância total minha, aquela falta de conhecimento, me apresentou que o conhecimento amplia a vida, e conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. Eu jamais estaria desfrutando do que estou desfrutando hoje, com os filhos já adultos, primeiro com aquela fase de adolescência, de criança e adolescência, com os filhos adultos, no ambiente familiar, com as noras, com os netos, com os avós, os outros avós dos netos. Então, o que nós estamos desfrutando remonta exatamente à aquisição de alguns desses conhecimentos. E o outro polo, a outra base, é o afeto, que é esse princípio fixador dessas relações humanas. Então, a pedagogia logosófica, ela, ao se basear nesses dois pontos, e quando eu observo, no momento atual, nesse momento crítico educacional, eu penso que nós não devemos nos aproximar simplesmente de algo que é simplesmente uma outra teoria. Eu penso que nós precisamos nos aproximar de algo que é comprovado. Então, o que Gisela e eu vamos trazer é um pouco dessa comprovação. Nós não vamos ficar aqui apontando os problemas do adolescente, o caos que a gente tem assistido e que todos conhecemos. Nós vamos apresentar alguns resultados. E quando a gente apresenta resultados, a gente evita de ficar falando de tantos problemas, mesmo porque a intenção da instituição, da Fundação Logosófica, não é como muitas instituições, apontar um problema e aquela sensação de que tem a solução e dá um prazer de apresentar problema. Nós não vamos entrar nisso. Eu, particularmente, estou muito confortável de fazer essa palestra, porque vocês vão ver na exposição que os nossos filhos, os da Gisela e os meus, não são modelos de perfeição. Não é esse o ponto. Mas eu sei como que estariam se eu não tivesse conhecido essa escola. Então, por isso, eu me sinto totalmente confortável. O verdadeiro bem ou se compartilha ou se perde. Eu estou muito interessado em seguir nesse bem, porque todos nós temos muito que superar. E esse é o projeto dessa escola. Fazer com que as gerações futuras sejam mais felizes. É o maior prêmio que a gente pode adquirir. Talvez seja a medalha, o prêmio mais especial, e o autor da logosofia ensina que não tem valor comparável a essa grande missão. Mas o que é que nós queremos na educação dos nossos filhos e dos nossos adolescentes? Certamente, se a gente faz uma enquete, nós vamos ter aqui uma série
situações que a gente anela, que a gente quer, que a gente espera. De forma resumida, o autor da Logosofia ensina que o ser deveria ser moralmente sadio, deve ser moralmente sadio e socialmente apto. Então, esse é o grande objetivo do educador logosófico. É o grande objetivo de todos os pais. Fazer com que os nossos filhos, os nossos adolescentes, sejam moralmente sadios e socialmente aptos. Mas o que é ser moralmente sadio? Esse talvez seja o grande aspecto que nos traz aqui, que trouxe todos vocês aqui, e eu quero agradecer a presença e valorizar imensamente cada ser humano que está aqui nesse grande ideal. Eu tenho observado e comprovado que a crise que nós assistimos é uma crise moral. Não tem nenhuma outra causa que não seja uma falta de valores morais. O autor da Logosofia ensina que essa crise é porque os seres estão vendo as suas reservas internas se debilitarem cada vez mais, porque desinteressaram de superar moral e espiritualmente. A humanidade está desinteressada dessa superação moral. E é por isso que é um momento tão feliz, né, Gisela, de olhar daqui de cima e ver a todos vocês aqui que estão, numa quinta-feira à noite, interessados nessa superação moral. O que seria, então, moralmente sadio? Um ser respeitoso em todas as suas formas, um ser generoso, com predisposição de colaborar, um ser simples, sem ser supérfluo, um ser bondoso, sem ser tolo. Quanto falta disso, não é? Um ser alegre, sem ser inconveniente, são valores morais, que vêm baseado em conceitos, em conhecimentos. Um ser valente, valente no sentido da superação, valentia sem ser violento. Um ser que luta pela vida sem descontentamento. Como é belo o ser que enfrenta as lutas sem descontentamento. Quanto esforço nós temos que fazer para conquistar isso. Então agora vocês entenderam o meu conforto em tratar desse tema, porque não se trata de algo pronto, é um processo, né? Os nossos filhos, os nossos adolescentes precisam conquistar isso a cada dia, é um processo permanente de busca. Então, esses aspectos nos faz buscar a cada momento esses conhecimentos. Então, um conhecimento moral, ele exige que o docente, que o pai, o docente, tenha esses valores, porque esses ensinamentos morais, não avalizados pelo exemplo de quem dita, atuam em sentido contrário na alma de quem recebe. Olha o quão grande é esse conceito, esse conhecimento. Então, se eu quero um valor moral para o meu filho, eu tenho que ser exemplo. Porque se eu ensino sem exemplo, vai dar efeito contrário. Aí vem aquela situação, onde foi que eu errei? Eu falei tanto disso, e é tão comum esse aspecto. Então, eu desde cedo entendia que o exemplo é importante, mas o autor da ciência logosófica tem me ensinado que não basta dar exemplo. Eu, enquanto docente, de qualquer aspecto moral, eu tenho que ensinar o exemplo. É muito diferente. Não dar exemplo é um caos. Dar exemplo é muito pouco.
Eu tenho que aprender a ensinar o exemplo. Então, quem é o adolescente? Quem é o adolescente? O adolescente é um ser humano, como todos os seres humanos, que está numa fase sucessória da sua vida. O ser não é o ser, é uma sucessão de seres. Esse conhecimento logosófico, ele é de uma beleza, de uma sutileza, mas de uma profundidade, que quando a gente começa a compreender que o meu ser de hoje não está bem, mas o de amanhã pode estar melhor. Isso é belíssimo. Então, o adolescente é o resultado de uma criança. Mas não é estático, porque o adolescente está construindo a sua juventude. Isso não para. O tempo universal não freia ninguém na infância. Não queiram ficar com aquele serzinho, com aquela candura eternamente. Não vai ter jeito. A adolescência vai chegar. É lei. Então, o ser é uma sucessão de seres. E é tão diferente dos outros reinos. Do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. E a ciência logosófica traz isso, essa definição. O ser humano faz parte do reino hominal. Isso é algo muito grande, muito grande. Então, o quarto reino pertence exclusivamente ao homem, porque a sua natureza sensível, psicológica, mental e espiritual reclamam a posse desse reino. Talvez aqui seja uma das causas do descontentamento, porque o ser espiritual está reclamando essa posse e as pessoas, de um modo geral, na atual cultura, não estão se superando moral e espiritualmente. E isso dará lugar a que o homem compreenda que não pode ser mais que um ente incapaz, similar ao animal, porque Deus lhe deu um maravilhoso sistema mental e sensível, a fim de que saiba se conduzir por sua própria conta e seja consciente dos seus atos. Então, sabendo disso, que o ser é uma sucessão de seres, que o ser humano faz parte de um quarto reino, e é tão distinto do animal, como o animal é diferente do vegetal. A diferença é astronômica, porque nós temos um maravilhoso complexo biológico, psicológico e espiritual. É um complexo. E isso nós estudamos com profundidade nessa pedagogia, nessa ciência. Por isso que vai dando segurança para a gente conduzir com a criança, com o adolescente. Não é isso, Gisela? Então, esse complexo biopsico-espiritual, a infância vai passar para a adolescência. Ninguém freia isso. E como eu já sei que vai passar para a adolescência, eu preciso me preparar para o adolescente que vai chegar. Cada dia que passa. E isso define claramente que a luta é lei da vida. Nós vamos enfrentar dificuldades. Porque o ser humano, ele não é um animal para ser domado e exercer tudo que o domador quer. O ser humano, ele tem as suas particularidades, a sua individualidade, as suas inquietudes, as suas buscas. E isso é uma relação mútua entre o docente e o discente. Isso vai seguir. Então, naqueles momentos em que a adolescência está difícil, nós vamos entender por quê daqui a pouco, eu tenho que minimizar o sofrimento e não aumentar o sofrimento. Minimizar as dificuldades e não aumentar as dificuldades. E como é que a gente minimiza isso, não é? A gente tem que ir mostrando para a criança e para o adolescente que é possível ele sair de situações com raciocínios férteis. E não só a imaginação da criança. Isso a gente tem feito isso no nosso dia a dia, com as nossas crianças. Trazer raciocínios férteis, não é? E aí,
as lutas vão minimizando, porque vai passar. Se eu me desesperar e não fizer nada, é pior, porque eu preciso fazer alguma coisa, como pai, como educador. Então, por minha própria conta e risco, eu resolvi fazer um esqueminha, para ver se, um gráfico, para ver se a gente consegue traduzir um pouquinho do que é o complexo biopsicoespiritual da criança e do adolescente. Então vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês. Então nós temos o sistema mental, o sistema sensível e o sistema instintivo. Isso é o ser humano, é exclusivo do ser humano. E nós temos o ser espiritual. É um complexo biológico, o psicológico que está ali e o espiritual. Na infância, é diferente do adolescente. Se a gente entender isso aqui hoje, depois a Gisela vai trazer uma imagem belíssima sobre isso, nós teremos conquistado um dos grandes objetivos, né, Gisela? Então, na infância, nós temos as faculdades da inteligência. Nós temos hipertrofiada a imaginação, até para proteger a criança. A criança imagina. E a outra faculdade é a memória. As outras faculdades do entendimento, da razão, é embrionária, está ali embrionariamente, não desenvolveu. A criança fala coisas maravilhosas, mas não sabe escolher o certo do errado, porque essa é a faculdade da razão. Ela não sabe entender algumas coisas. E no adolescente, ele tem lá a imaginação, ele tem lá a memória, mas começa algumas faculdades. Se a memória é muito estimulada, a memória vai sobrepor as outras. Se a imaginação não for trabalhada, a imaginação vai trazer fatos irreais. Bom, o que acontece? O sistema sensível, aquele sentimento, aquele afeto, aquela coisa, na criança é lindo, né? E no adolescente dá uma diminuídazinha. Nós vamos entender isso, não é? O sistema instintivo na criança é o necessário para ela sobreviver. É o instinto de sobrevivência. Já na adolescência. E o espiritual, a gente vê coisas maravilhosas. A candura, a beleza. O ser espiritual está ali dentro, com tudo. Já no adolescente, não é? O sistema instintivo, chega o hormônio, chega as preocupações, né? Aí o sistema instintivo vem com tudo. Se o docente não estiver preparado, é um problema. Aquela criança que era uma maravilha, o que é isso? O que está acontecendo? Não se preparou, vai assustar. Por outro lado, o ser espiritual fica retraído, porque o instinto começa a dominar. Então, na infância, o ser espiritual exerce uma tutela na criança. Às vezes, as crianças falam coisas que tocam o nosso coração. De onde que esse menino tirou isso? Nós não vamos entender se a gente não pensar e não compreender que ali, naquele serzinho pequenininho, que não sabe escolher o certo do errado, fala coisas que adulto não fala, porque tem a tutela do espírito, daquela fração humana que é belíssima. Já no adolescente, o instinto, ele sobrepõe. E aí, o autor da logosofia ensina que o espírito retrai, porque o instinto começa a dominar. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu fiz um resumo, ultra resumo, daquilo que a gente estuda com profundidade e começa a experimentar. Então, o ser é uma sucessão de seres. Ele está sempre em construção. Não rotulem o adolescente. Ah, esse menino é isso. Não, não é. É uma fase. Nós temos que saber as causas. Cada adolescente é diferente do outro e merece respeito. É um sofrimento, porque ele era uma criança e daí começou um mundo de problemas, né, Gisela? E ele está aqui naquele jogo, naquela luta. Então tem que fazer o processo inverso. Recorde que você foi um adolescente. E você tem que entender. Eu me lembro que Edna e eu, a gente filmou muitas crianças. Na época daquelas filmadoras, assim, grandona, né? E a gente guardou um tanto de fita. E aí,
eu me lembro que, às vezes, na adolescência, nós não tivemos problemas na adolescência. Mas naquele dia que tinha uma crisezinha, a gente, vamos assistir vídeo. A gente sentava lá e começava a assistir vídeo deles, criancinha, ficava brincando na lama, no barro, de bola. Aí eles começavam assim. Aí daqui a pouco eles iam escorregando no sofá. Eles iam escorregando. Aí um põe um braço assim no outro. Aí põe um braço no outro. Daqui a pouco estava todo mundo feliz. Por quê? Porque a gente trazia ao adolescente que ele tem aquela essência linda dentro dele. As dificuldades iam aos poucos minimizando. Então, tem que forjar um ideal a longo prazo. Não queira educar seu adolescente hoje. Não é assim. Vai ter conflito. O tempo marca rumos decisivos nas metas humanas. Olha esse ensinamento. Vê se serve para essa fase. Sei que devo percorrer uma distância, que terei de tropeçar com dificuldades, que terei muitos inconvenientes. É assim, preparem para isso. Então, trato de fazer com que esse querer seja mais forte do que os obstáculos. É minimizar o sofrimento. O querer sendo mais forte do que os obstáculos, a luta com o adolescente fica fácil. A perdição de muitos é a impaciência, e por isso nunca alcançam o querer. Então, eu penso que nós vamos compreendendo por que a cobra pega um coelho facilmente, e o coelho é muito difícil de ser pego. A cobra hipnotiza o coelho? Não. O coelho olha para a cobra e fica com medo. O temor paralisa, é o fantasma do temor. Não criem temor nos filhos. Por quê? Tem que trocar o temor pela valentia, porque o temor paralisa aquelas zonas que estão desenvolvendo, bloqueia o entendimento, e a criança não vai entender, o adolescente não vai entender, bloqueia o entendimento. Isso, a ciência logosófica chama isso de psiquiálise. Então, o pai que impõe temor, acontece isso. Olha, paralisa e debilita o ser. A valentia é uma força moral. O temor aprisiona, sugestiona, escraviza. A liberdade cria defesas. O temor aumenta a dificuldade, a valentia cria soluções. O temor nubla a felicidade, a valentia perdura. O autor da logosofia ensina que é muito fácil, é muito difícil arrastar um adolescente que pensa para onde é levado docilmente um que não pensa. Então ensine as crianças a pensarem. Saia daquela imaginação exagerada e ensine a pensar. Esse é o grande exercício docente. Então, para concluir a minha parte, esse laboratório que chama família, o colégio é fundamental, a pedagogia logosófica é profundamente estudada nessa escola, mas a família é a base. A família é como um paraíso, né, Gisela? Um paraíso para aquela criança. É o templo sagrado onde cada ser humano aprende, no amor a seus pais e irmãos, a amar a Deus e seus semelhantes. E é, ao mesmo tempo, o ateliê insubstituível onde se forjam as bases da unidade humana. Eu vou passar para a Gisela, que vai falar um pouquinho para nós desse paraíso. É um paraíso ou não, Gisela? Com certeza, né? Bom, também queria manifestar a minha alegria de ter vocês aqui hoje e de trazer algo sobre um tema que é tão útil, acho que para todo mundo, né? Se você não tem um adolescente em casa, você tem dentro de você, você tem dentro das pessoas com quem você convive, né? Então, penso que é algo muito útil. E vocês conseguem perceber que Tadeu foi trazendo um pouco
de conhecimento a esse respeito. Vocês percebem como que o conhecimento nos vincula, irmana, une, não é assim? Como que esse conhecimento vai abrindo na gente os canais do sentimento, para a gente poder sentir de fato, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende e mais a gente consegue amar. Menos a gente reage, né? Porque ou faz para fazer a gente reagir é a adolescência, não é? Muito bem. Cadê o... Aqui. Está aqui, está aqui. Esse aí é o paraíso. Esse é um ensinamento da logosofia que traz essa realidade do paraíso da infância e que depois o ser é expulso de lá, né? Durante um tempo, as crianças vivem em um paraíso sem problemas, sem preocupações, não é verdade? Não é assim? Porém, chega o momento, a idade, em que se produz a expulsão simbólica desse paraíso. É quando se lhe exige estudar, trabalhar, conhecer o valor das coisas, aproximá-lo da realidade a todo momento, em cada instante, para que possa criar suas defesas. A adolescência é a expulsão simbólica do paraíso. Gente, esse conhecimento inspirou em mim os mais nobres sentimentos com relação ao adolescente. Isso aconteceu dentro de mim. A raiz da palavra adolescência é adolecer, que significa adoecer, padecer, suportar. Não é à toa. Esse é um dos processos mais delicados que cabe ao homem viver. Nós, adultos, deveríamos saber disso, não é? Nós já passamos por esse ponto nevrálgico da vida, não é? Eu não posso perder de vista a adolescente que eu fui e que ainda vive em mim, se eu quiser compreender e me vincular com um adolescente a quem eu vou ensinar alguma coisa. Eu tenho que fazer esse vínculo, né? Quando os meus filhos eram adolescentes, eu às vezes me surpreendia, esquecida de que eles eram esses seres recém-expulsos do paraíso. Vocês também já se viram cobrando dos filhos como se eles já devessem saber algumas coisas? Por que a gente faz isso? Porque a gente já falou 1000 vezes? Será que a gente se esquece como foi com a gente? Por que eu fazia isso? Eu fui compreendendo que era porque a adolescente em mim se manifestava nessas horas, não é? Olha se não era, eu queria que eles fizessem as coisas do meu jeito, com impaciência, porque eu já tinha falado 1000 vezes, não é assim? Para ontem, né? Era impaciente, era intolerante. Não são características que a gente vê muito claras no adolescente? E estudando, eu fui ficando mais consciente disso, que o adolescente se encontra perdido, meio atordoado, né? Ele é um pouco assim desengonçado física e psicologicamente também, né? O nariz às vezes cresce primeiro, o pé, né? E psicologicamente também é assim. E nós é que devemos saber o quanto eles necessitam do nosso amparo, da nossa orientação. Eles não sabem. Eles não sabem. E muitas vezes nem aceitam essa orientação, né? Por causa dessas características da fase de transição, né? Então, eu preciso aprender a ser persuasiva. Eu preciso aprender, né? Para que ele aceite o elemento de bem que eu quero oferecer, que eu preciso levar, né? Não impor, né? Eles rechaçam toda a imposição. Eu preciso ser atraente ao ensinar, se eu quiser fazer o bem de fato ao adolescente. E nesse esforço de amparar e de oferecer elementos de defesa aos adolescentes, eu descobri que eu gosto tanto de conviver com eles, tanto. Às vezes eu falo isso para os pacientes no consultório: gente, mas a adolescência é bom demais. As pessoas me olham assim: tá louca, né? É bom demais, eu gosto tanto, eu aprendo tanto com eles. Entre outras coisas, por lei de correspondência, eles já me ajudaram tantas vezes sem saber. Sabe por quê? Porque eles foram espelhos de mim mesma. Eu pude ver em mim coisas do adolescente que eu preciso tratar de amadurecer. Já é hora de amadurecer em mim, né? Eu preciso aperfeiçoar. E são erros que eu não via. Vocês estão vendo que eu e o Tadeu estamos trazendo pequenos fragmentos de ensinamentos que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, verificar a verdade
contida neles e caminhar para frente com isso aí, porque são potências esses ensinamentos. Os erros são invisíveis para aquele que os comete. Esse ensinamento é uma grande verdade. Vocês observem. Observem nos demais. É fácil de ver. As pessoas, elas exibem assim erros medonhos, como se não tivesse nem noção daquilo. E a gente olha e fala assim: mas será que a pessoa não vê que ela está errando? Ela não vê. Ela não vê. Os erros são invisíveis para aquele que os comete. Porém, se eu observar o outro, não com o objetivo de criticar, mas com o objetivo de me conhecer melhor, observando o adolescente, por exemplo, eu pude ver em mim uma rebeldia adolescente, que eu não imaginava que eu tivesse, né? Como sou rebelde, por exemplo, aos mandatos do Criador. Mandatos. Eu, por exemplo, achava que tinha nascido com a mãe errada. É como dizer: Deus, só errou. Não é assim? Olha que prepotência absurda, né? Foi tão bom enxergar isso a tempo de acatar esse mandato, trabalhar internamente, até poder sentir gratidão por ser filha da minha mãe. Que coisa boa que é ser filha. É dela que eu tinha que ser filha mesmo. Como eu aprendo. Como eu aprendo. Coisa mais linda tem sido esse processo. Bom, quando eu era adolescente, lá pelos meus 14, 15 anos, eu cheguei à conclusão que meus pais não sabiam de nada. Eles não me deixavam fazer muitas coisas que eu queria fazer, e eu não entendia por quê. Eu achava aquilo tudo tão divertido, tão bom, e eles não me deixavam fazer, eu não entendia. E quando o adolescente quer uma coisa e não compreende por que não deve fazer, o que ele faz? Ele faz. Ele dá um jeito, né? Ele mente, dissimula, ele briga, ele foge, ele dá um jeito de fazer, né? E eu dava meus jeitos também. E agora, que eu estou no papel da mãe, da docente, né? Vou fazer igual com os meus filhos? Para eles aprenderem a mentir também? Ou vou ensiná-los a pensar? Tadeu já trouxe um pouquinho sobre isso, né? O maior bem que se pode fazer é ensinar o ser a pensar por si mesmo. Não tenham dúvidas disso. É o maior bem que existe. E assim eu procurei fazer com os meus filhos, um esforço constante de conversar, de explicar as coisas, para que eles aprendessem a pensar e pudessem construir com liberdade e responsabilidade o seu próprio caminho, né? Porque, na verdade, eles é que vão construir o próprio caminho, não é assim? É difícil a gente largar aquela fase em que você está fazendo o caminho dele, que é a criança, né? E depois aquela fase em que você entrega para ele, que é a juventude. Essa transição é transição para nós também. Precisa muito conhecimento, né? Eles vão construir seu próprio caminho. Cada um é o que é conforme quis ser. E será aquilo que se proponha a ser. Mas pela única via possível, o conhecimento. E às vezes, eles vão rechaçar o conhecimento que eu ofereço e vão escolher errar. Erros que às vezes são graves, que às vezes custam a vida deles. Mas quem fez as coisas assim? Deus fez assim. Deus lhes deu essa liberdade. O que eu posso fazer é ter paciência, mas não uma paciência passiva, de não atuar, ficar esperando que ele compreenda um dia, né? Ficar assistindo o menino entrar pelo cano, né? Não, isso aí é... Não. Isso não é amor, é desamor, né? É indiferença. Eu falo de paciência ativa, de estar próximo sempre, de ensinar de 1000 formas, de mostrar a ele a todo momento as verdades de uma forma nova, mais atraente, de promover movimento na mente dele, de ser incansável nisso. Quando se trata de crianças, eu consigo inculcar ensinamentos, né? Ou seja, gravá-los lá na alma da criança, por isso que a gente tem que começar na infância mesmo.
Eu consigo gravar na alma da criança, pela repetição e pelo exemplo, né? Mas o adolescente, por que isso, né? A gente tem acesso ao mundo interno da criança. Mas na adolescência, quando começa a se desenvolver as faculdades da mente, não é mais possível inculcar. As suas faculdades mentais já começaram a funcionar e ele rechaça aquilo que lhe é imposto. É um princípio de liberdade isso, conferido a todo ser humano. E a gente acha ruim, né? Ele está certo. Não posso mais inculcar, eu devo ensinar. Para ensinar, preciso dessa paciência ativa e inteligente, que não desiste nunca, que me recria para poder levar o elemento de bem. E algo que confere muita paciência, pelo menos em mim foi assim, é saber que Deus me conferiu a missão de orientar o adolescente, mas que existe uma parte que é individual. É dele, cabe a ele. E eu preciso respeitar essa parte. Meu filho tem 25 anos, aos podres. E eu ainda me pego, às vezes, fazendo o papel da mãe chata. Falando sem parar algo que é importante que ele aprenda. Eu percebo que naquela hora ele só quer que eu pare de falar. E eu insisto. Se ele está com a mente fechada, não quer aprender, que benefício eu estou levando? Para ele eu penso que nenhum. Para mim, talvez aquele desencargo de consciência, né? Vocês estão vendo que eu falo para o cosmos, assim, vocês estão vendo que eu estou tentando. Eu estou tentando, né? Será que eu tentei mesmo? Eu não devia ser mais inteligente e oportuna, ao invés de acabar de fechar a porta da mente dele para mim? Eu não devia, por amor, criar infinitas formas diferentes de colaborar com ele? Uma paciência infinita, até descobrir uma portinha através da qual ele consegue aprender aquilo e mudar. Não é esse o meu papel? É assim que a logosofia me orienta. Porque é assim o exemplo que o Criador nos dá. Por um lado, ele nos colocou em um mundo onde a criação é ciência pura. O bem está ali. Tudo como deve ser. As leis universais, tudo. E nos instiga, aquilo nos instiga o tempo todo a querer saber. Por outro lado, ele nos deu inteligência. Então, ele coloca a gente numa criação cheia de conhecimento e nos dá inteligência. O que ele quer? Ele quer que a gente busque o saber, não é? O saber é a razão de ser da existência do homem na Terra, a primeira e última de suas tarefas. Deus tem uma paciência infinita com a gente. Oferece elementos o tempo todo, em forma de necessidades, de adversidades, de dificuldades, né, desafios. Ele nos direciona com as suas leis inexoráveis. Mas aguarda pacientemente que chegue o tempo de cada um despertar internamente para essas verdades estampadas em tudo. É o despertar da consciência. A pedagogia logosófica nos ensina, como pais, como professores, a atuar assim. Oferecer, mas respeitar essa liberdade. A liberdade é princípio e fundamento da vida. Por isso que eu não posso obrigar, impor, eu preciso ensinar. Preciso ensinar a pensar, né? Bom, então eu preciso conduzir o adolescente sem tolher a sua liberdade de pensar, né? Então eu tenho que buscar o conhecimento, porque eu vou precisar de explicar as coisas, né? Eu vou precisar mostrar para ele como as coisas são. E eles não engolem qualquer coisa, não. Estou errada? Eles são exigentes, não é? Eles defendem essa integridade mental aí. Quer fazer sucesso com o adolescente? Busque conhecimento e tenha conteúdo. Pronto. Você vai fazer sucesso com o seu adolescente. Ai, ai. Então eu preciso ensinar, conduzir o adolescente, mas sem tolher a liberdade de pensar. Eu preciso ser compreensiva, mas não posso ser permissiva, omissa, indiferente. Eu preciso oferecer o aconchego da doçura, mas preciso também ser enérgica, porque ele tem que se sentir seguro nesse amparo firme e amoroso ao mesmo tempo, né? E isso tudo no andar da carruagem, né? O dia está lá, a escola, os problemas, né? Não é fácil mesmo, não é fácil. Queria trazer essa palavra assim, não é fácil mesmo.
nós precisamos nos unir e buscar como fazer, né? Mas é uma magnífica oportunidade de evolução para os pais. Magnífica. Eu diria inigualável. Inigualável. Tudo que Deus quer é que a gente evolua. Aí Ele criou os filhos. E não satisfeito, criou os adolescentes. Não é assim? Mas seus filhos, cadê? Tem filho aqui, está ali de ouvido fechado, tem ali a Laís. Tem uns que são filhos ainda sem filhos, né? Os filhos de vocês também vão ser adolescentes. E nós, que estamos aqui hoje, vamos ter que colaborar de novo. De novo. Porque essa fase, o ser é uma sucessão de seres, né? A criação fez assim. E essa fase precisa da colaboração de quem tem o conhecimento. Porque em muitas famílias, com muita frequência, envolve circunstâncias muito difíceis. Muito difíceis. Vocês sabem do que eu estou falando. Os grandes dramas, as tragédias que vive a humanidade, sobrevêm por dificuldades surgidas onde? Dentro do pequeno mundo interno. É ali que tudo se origina. Por isso, é necessário aprender a trabalhar com delicadeza. Isso é coisa sutil. Trabalhar com delicadeza, com prudência, né? Dentro desse nosso mundo interno que é tão desconhecido por nós. Por isso, nós precisamos de um conhecimento que a gente não recebe por aí nas universidades, né? Nem nas pós-graduações, né? Normalmente, a gente não recebe por aí. Saber sobre esses aspectos que o Tadeu trouxe, sobre a constituição biopsicológica e espiritual do ser humano, que temos um espírito individual, o que acontece ali nessa conformação na infância, na adolescência, saber sobre os sistemas mental, sensível, instintivo, sobre a realidade dos pensamentos como entidades autônomas que estão dentro da mente da gente. Tudo isso está nesse pequeno mundo interno. Está tudo ali. Nosso e dos filhos e dos menores, né? Gente, a logosofia, ela nos oferece todo tipo de ensinamento que permite a gente ir conhecendo esse mundo interno, que é onde está o portal para que a gente compreender o mundo da criação, o mundo de Deus, a mente de Deus, é ali dentro. Todo mundo deveria estudar logosofia. Está todo mundo ouvindo? Vocês acham que é muita pretensão isso? Muita prepotência? Eu penso assim, para entender a vida e ser feliz enquanto vive, a gente tem que ter conhecimento transcendente. A logosofia eu sei que oferece. Por isso esse convite, né? Venham estudar, não percam tempo. Estudar nessa escola que, como o Tadeu disse, une conhecimento e... Vocês recordam? Afeto, né? Conhecimento e afeto. O que é o afeto? É o amor feito consciência, né? E o amor, o que é? O que é o amor? A logosofia ensina que tudo nasce na mente. Tudo primeiro na mente, para depois se tornar... né? Primeiro é um projeto na mente. E a criação também. Primeiro na mente do Criador. E a logosofia ensina que a substância mental, onde Deus plasmou as imagens dessa concepção universal, a qual depois Ele deu vida, essa substância era constituída por um único elemento chamado com o nome de amor. Mas não é para a gente acreditar nisso, é para a gente verificar. É possível verificar essa verdade? Eu, que nunca tinha pensado nisso, fui verificar. E eu pergunto a vocês, podemos mesmo encontrar esse amor em tudo na criação? Vocês acham que sim? Sim, né? Sim. Eu trouxe só alguns aspectos, queria tratar de cada um deles com vocês, de cada exemplo. É tão lindo isso, mas não é o nosso tema aqui hoje. Mas esse amor está na beleza, na abundância, tudo na criação. Na lógica, que nos permite compreender cada processo. Nesse sistema de colaboração mútua, né? Tudo na criação colabora, as células do corpo, umas com as outras, né? Também está no equilíbrio, na perenidade da criação, na grandeza.
E que dizer da família? O Tadeu já trouxe um pouco sobre isso, né? Nós nascemos cercados pelo amor dos pais. É assim que é para ser. Quando meu primeiro filho nasceu, em poucos dias, eu amava tanto essa criança. Cadê ele? Ali. Eu amava tanto essa criança que eu seria capaz de dar minha vida por ele sem titubear, sem vacilar. Não é assim? De onde veio esse sentimento, gente? De onde? Eu nunca seria capaz de criar algo assim tão divino. Eu penso que nenhum ser humano seria. Mas irrompeu em mim. De onde veio? É o amor do Criador que nos permite experimentar esse sentimento, né? Ser capaz de amar. Não sou eu, né? Eu entendo como um empréstimo, um adiantamento, para que a gente sinta o poder que tem esse sentimento, esse elemento, e queira aprender a cultivá-lo conscientemente, queira aprender a amar, né? Então, nós fazemos parte de uma criação em que o elemento primordial é o amor. Estamos cercados de amor. Para mim, isso já é uma convicção tão grande, é tão verdade isso para mim, por tudo que eu já observei, que me permite, em todos os momentos da minha vida, confiar firme e decididamente em Deus. Porque por mais difícil que a circunstância seja, eu sei que existe o amor do Criador ali. É para eu aprender alguma coisa, né? Eu me sinto envolvida por esse amor. E isso traz uma segurança necessária, porque as coisas andam mal nesse mundo, não é? Tadeu trouxe um pouco sobre essa decadência moral, né? São coisas feitas sem pensar, sem responsabilidade, que levaram a humanidade ao estado em que ela se encontra. Entre outras coisas, perdeu-se o verdadeiro significado do amor. Foi desvirtuada a sua natureza, né? O amor tem uma natureza divina, transcendente. Mas nós viemos aqui há séculos vivendo numa cultura que é materialista. E ela materializou tudo, até o amor. Por isso que desvirtuou o seu significado, né? Como é o amor que a gente sente hoje, né? Que a humanidade sente? Ele não é universal, já observaram? É fragmentado. É egoísta, assim. Eu amo a minha filha, mas não amo a minha mãe. Eu amo essa pessoa, mas odeio aquela outra, né? E eu tenho entendido que o amor, na verdade, é uma coisa só, universal, imortal, que a gente pode cultivar no próprio coração. A gente pode, esse amor do Criador, cultivar. Todas essas formas são adiantamentos, né, para a gente poder cultivar esse grande amor. O pequeno amor é esse volúvel, transforma em indiferença, transforma em ciúme, né, em mágoa, em rancor, às vezes. E o grande, como é o amor do Criador? Quero ainda acrescentar algo sobre esse particular. O amor tem que possuir o hálito da perpetuidade, senão é um mero engano. Quando irromper em seu coração, seja nessa forma de amor conjugal, fraternal, filial, né? Maternal, cuide que ele contenha todos os elementos que haverão de lhe dar perenidade. Vocês sabem quais são os elementos que dão perenidade ao amor? Quais são? Eu também não sabia, vim aprender aqui. Um desses elementos é a constância, outro a paciência. Somando a eles a tolerância, temos reunidos 3 elementos básicos do amor. É assim que eu amo o meu filho adolescente? Eu sempre amei muito os meus filhos, tenho certeza que todos vocês aqui também. Mas o amor que eu manifestava no dia a dia, muitas vezes era esse, que perdeu seu significado original. Carregado de intolerância, de impaciência. Então, quando eu li pela primeira vez esse ensinamento aqui, eu fiquei triste, mas eu concordei com ele. Uma das grandes causas do extravio da juventude está no desamor dos pais. Eu compreendi que eu precisava aprender a amar. Eu entendo hoje que evoluir é isso, é aprender a amar.
Como é que a pedagogia logosófica ensina isso, né? O Tadeu trouxe aí de várias formas. Como que a logosofia me ensina a manifestar esse amor verdadeiro na educação do adolescente? Então, eu trouxe alguns aspectos que eu pude aplicar lá em casa. Estão bem vivos ainda, nos filhos, né? Primeiro, ensiná-lo a se bastar. Então, amor não é eu resolver as coisas pelo adolescente, nem é fazer as coisas por ele. É difícil isso, gente, porque às vezes a gente acha que é. Eu muitas vezes acho que é, e quando eu me vejo, eu estou fazendo. Ensiná-lo a se bastar é o mais grandioso amor. Ensinar a ele que os problemas que ele vive me fazem sofrer, certamente. Mas o sofrimento é um problema que eu vou ter que aprender com ele. O problema que ele está vivendo é dele. Ele precisa descobrir o que tem que aprender com aquilo, né? E ensinar para ele que a vida não é castigo, né? A vida é pedagógica. Tudo é para a gente aprender algo. Educá-lo sem infundir temor. Isso o Tadeu já trouxe aqui lindamente, né? Sem temor. Ajudá-lo a cultivar o valor e não o temor. Evitar os perigos do apego à ilusão. Um dos perigos que mais espreitam a juventude, que muitas vezes chega até a fazer sucumbir a juventude nos braços do desespero, é esse apego à ilusão. Esse aspecto é tão delicado. Convencer o adolescente de pousar seus pés na realidade. É hora dele aterrissar nesse mundo. Mas existe uma tendência de permanecer flutuando no mundo da quimera e da ilusão. Por quê? Porque lá na infância, por tradição, a gente inculca 1000 fantasias, faz a criança acreditar em um mundo que não é real. Não é aquele que ela vai encontrar logo ali na adolescência. E vai ter que viver nele, né? Isso é fonte de desespero e angústia para o adolescente. Ele sai de um mundo que não era o real e era todo sedutor, lindo, fácil. E de repente ele tem que cair na realidade, né? Quem fez isso? Nós. A pedagogia logosófica me ensina que na infância é hora de oferecer estímulos naturais, que são os que levam a criança e o adolescente a compreender o mundo que o rodeia. Essa bela realidade, constituída de amor, feita para a nossa evolução, essa realidade. Ensiná-lo a conectar seus estudos à própria vida, né? A pedagogia logosófica, ela oferece, junto com o currículo comum de muita qualidade, conhecimentos que o adolescente vai aplicar em seu interno, enlaçando tudo que ele aprende, né? Então, tudo aquilo com a própria vida, né? Vai formando uma unidade no aprendizado. Uma unidade, aquilo vai fazendo parte integral da vida dele. É necessário ensinar a juventude, sem afastá-la dos estudos correntes, a buscar novos e fecundos estímulos para a sua vida, abrindo os canais de sua mente a todo conhecimento que facilite o livre desenvolvimento de sua iniciativa. É isso que essa pedagogia possibilita. Guiar o adolescente para ser um elemento de valor nos meios onde atue, ao invés de ser um ente negativo, né? Mostrar a ele as vantagens de se cultivar valores humanos, virtudes, né? Quantas vantagens tem quem é simpático, não é? Quem é tolerante, paciente, quem é sensato, quem é honesto, né? Ensinar para ele essas vantagens. Que ser bom não é ser tolo, e sim é imunizar-se contra todas as investidas do mal, em qualquer das formas que ele se apresente. Isso é que é ser bom. E ser bom, então, é a maior defesa que se pode ter contra todo o mal. Que precioso que é isso, né? Isso foi a base da educação dos meus filhos. E foi aplicado isso em casa, foi aplicado no colégio logosófico, foi aplicado na fundação, que tem os setores de menores também, nas sedes, né? E isso me ajudou muito a atuar na adolescência, colaborando na formação de seres, como disse o Tadeu, não perfeitos, né? Não perfeitos, mas que criaram em si mesmos o grande ideal de superação humana.
Esse é o ideal capaz de unir todos os seres humanos. Já pensaram nisso? Porque se todos se empenham em ser melhores, aí está a possibilidade real de um mundo melhor. Para finalizar, eu vou trazer um ensinamento para vocês para inspirar esse grande amor universal. O pensamento de Deus se manifesta na criação, em cujas entranhas palpita o amor que pôs nela e cujo poder a sustém. É o seu amor, um amor que está por cima de todos os amores, que se revela em tudo que existe. Um amor que anima a vida na universalidade de suas manifestações, que não morre nunca, que jamais engana. Um amor que surge do fundo mesmo da natureza para nos dar alento, impulsionar-nos e comover-nos ante a imanência de tudo que nos é dado contemplar no universo, inclusive uns aos outros. Com esse mesmo amor, plasmou também a criatura humana e lhe conferiu a cada um de nós o privilégio de apresentar-lhe um dia, como uma oferenda, as grandes realizações que haverão de fazer de sua vida, dessa vida que lhe entregou para que a vivesse e desfrutasse, algo útil, tanto para si como para seus semelhantes. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Vocês já conseguem sentir esse amor fluir de vocês também? Fazer parte da gente significa a gente realizar esse amor, né? A gente manifestar. E quando a gente consegue fazer isso, participar desse sentimento, desse elemento, a gente para de sentir que o mundo é um mundo cruel, né? E passa a se sentir fazendo parte dessa criação, que é o que nós somos, né? Nós fazemos parte, né? E a humanidade, como conjunto, precisa tanto desses elementos, porque está na adolescência. Observem isso. A humanidade saiu da infância e está na adolescência, reativa, rebelde, né? Mentirosa, fala pelos cotovelos, tem um monte de amigo, um monte de lugar, né? Assim, observem os aspectos. Aprender a amar e orientar os nossos adolescentes contribui para uma humanidade melhor, porque eles são o futuro. Mas a gente tem que também servir a humanidade, espalhar esse bem, que é a única forma de diminuir o mal que penetrou em todos os nossos lares. Não é assim? Bom, eu vou dar boa noite a todos. Vou chamar o Tadeu, não é isso? Dá um recadinho. Para dar um recadinho só. E, assim, um recadinho que eu queria deixar para o final. Na dúvida, ofereçam afeto. Foi tão inspirador esse aspecto que a Gisela trouxe, que outro dia a minha esposa Edna, ela, quando anda de Uber, ela faz questão de levar algum conceito para o motorista, né? Outro dia ela relatou para mim que o motorista, um jovem de 30 e poucos anos, né, começou a relatar para ela que teve uma trajetória de caos. Chegou no fundo do poço, se envolveu com gangue, com traficante, e parece que a coisa não tinha solução. E aí ele relatou para ela que certo dia ele chegou em casa assim, pronto para terminar com tudo. Deitou na cama e estava assim, no desespero total. Diz que a mãe dele chegou no quarto, não falou nada, colocou a mão nele e ficou ali sentado do lado. Diz que ele entrou num pranto incontido e tempos depois ele levantou daquela cama e nunca mais foi o mesmo. Quando não se sabe o que fazer, dê afeto, esse amor verdadeiro. Isso é transformador, é divino, é universal. Eu também gostaria de agradecer muito. Nós fizemos um esforço grande, né, Gisela, para sintetizar, são tantos aspectos, mas certamente vocês deram para nós uma grande alegria e, não tenho dúvida, estão levando alguns conceitos que poderão favorecer muito para que muitas vidas ilustres cresçam nessas famílias. Vocês vão receber 2 QR Codes.
Um primeiro QR Code, vê se é esse aí. Isso, para saber mais sobre logosofia. Vocês vão receber esse papelzinho ali fora. Não precisa fotografar. Vocês vão receber na saída curso gratuito de logosofia. Ao fotografarem, vocês vão ser convidados. Um outro convite é outro QR Code. Vocês vão se inscrever, vocês vão receber ali. Vocês vão se inscrever para um curso de paz. Tem 2 revistas extraordinárias como presente sobre o método logosófico na educação e a ciência da evolução consciente. Vocês podem pegar ali à vontade ali, é gratuito. E nós temos ali uma banca de livros infanto-juvenis baseado na pedagogia logosófica. E um cafezinho para a gente poder conversar um pouco aqui na quadra do lado. Muito boa noite e muito obrigado pela presença.